Oi pessoal, boa noite, muito bem-vindos aí e muito obrigado aí pela companhia de vocês em mais essa live de hoje. Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre o porquê que os políticos brasileiros se comportam como se comportam. Muitos deles, minha gente, não agem da forma que agem por algum tipo de desconhecimento, ou por despreparo, ou por alguma outra coisa desse tipo. Nada disso. Os políticos brasileiros, eles agem sempre tendo alguma coisa como referência. Muitos deles usam isso aqui, ó. As 48 Leis do Poder. Esse livro aqui, ele conta diversas histórias de homens e mulheres, na verdade, que usando ou desusando ou desrespeitando alguma das regras contidas nesse livro, acabaram perdendo o poder. E alguns outros ganhando muito poder. Algumas dessas leis, eu não vou falar todas aqui nesse vídeo, vou falar só algumas. Algumas das leis, a primeira delas aqui que eu separei para você é: não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Foi o que a Dilma fez, foi exatamente isso que aconteceu com ela. Ela escolheu Michel Temer como seu vice-presidente, e o que foi que aconteceu? O Temer se aliou com o PSDB e apiou a Dilma do poder. Dilma só perdeu o poder porque confiou demais nos amigos, confiou demais em um aliado. Uma outra lei bem interessante aqui para vocês e que também todo mundo da política conhece. Muito depende da reputação, candidato. Dê a própria vida para defendê-la. Deputado, o senhor foi pego com a boca na botija roubando não sei quantos milhões em obra tal. Eu roubando? Jamais, intriga da oposição, é mentira, eu sou inocente, não sei o que, ppp, papapá, aquela conversa mole toda. Está dando a vida, para defender a reputação. Muitas delas inexistentes, muitas delas mentirosas, reputações altamente enlameadas, se a gente for olhar com a devida venha. Uma outra lei do poder aqui, que os políticos brasileiros também conhecem muito bem. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. É exatamente o que a oposição faz hoje. O governo cai amanhã, Temer preso amanhã, Lula vai ser preso amanhã, Lula em Curitiba, Bolsonaro 2018. A política brasileira vai fazendo as pessoas ficarem constantemente aterrorizadas. E esse terror só convém a eles. É só a eles, a população não fica saudável, não fica bem. Vide as redes sociais, você abre o Facebook, as pessoas estão em tempo de ter um ataque cardíaco coletivo. As pessoas estão em tempo de morrerem por causa da política brasileira que está levando o povo a ficar louco. Uma outra lei bem interessante também, que eles mantêm isso bem afinco, ao pé da letra. Mantenha as mãos limpas. Rocha Loures foi pego com aquela mala de dinheiro sendo levada para o Temer. De acordo com o que disse aí a Polícia Federal e o Ministério Público. Mas o Temer não tem mala nenhuma. Pelo menos não que mostra as imagens que a polícia conseguiu. Então, se o Temer não tem mala nenhuma, ele vai para a televisão e diz: não recebi mala nenhuma. E de fato, em uma das 48 leis do poder, ele está com as mãos deles limpas. Ele não tem mala nenhuma no nome dele, não tem gravação nenhuma dizendo que ele recebeu mala nenhuma de dinheiro. Então, ele está mantendo as mãozinhas deles limpas, minha gente. E assim vai, assim continua. E para uma das últimas leis do poder aqui que eu separei para vocês nessa live é essa daqui, ó. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. O que é que isso quer dizer? Todos os políticos brasileiros vão sempre repetir a mesma ladainha. O povo vive mal, trabalhamos pelo povo, o povo é sofrido, o povo brasileiro é um povo que precisa de muita coisa, é um povo carente, é um povo disso, um povo daquilo. Só que na verdade eles não mudam nada, não fazem nada para ajudar a população. E uma outra aí que é bem parecida com essa daqui, ó. Pregue a necessidade de mudanças, mas não mude muita coisa ao mesmo tempo. Foi exatamente isso que o Michel Temer fez. Ele escolheu a reforma trabalhista e a reforma da Previdência para ser feita agora nesse governo. Isso por quê? São algumas reformas que o Brasil precisa, mas existem muitas outras na fila. Como a reforma tributária, existe também a reforma política e várias outras que o nosso país precisa. Mas sempre vai deixando para depois, principalmente a reforma política, porque essa bate direto na cara deles. De todas as histórias que tem nesse livro aqui, e são algumas, a que eu particularmente mais gosto é a história de Napoleão. E que eu lembrei da história de Napoleão que tem nesse livro,
no discurso do Michel Temer logo depois que saiu a gravação da JBS. Era nítido na cara do presidente naquele momento que ele estava com ódio do Joesley Batista, mas ele tentou manter a calma. Napoleão, fazendo um paralelo com o livro agora, ele só perdeu o poder porque ele foi brigar com um do seu ministro da Justiça, por assim dizer, lá na França. Ele foi brigar com o ministro da Justiça, só que esse ministro era muito bem colocado, muito bem visto, muito bem quisto. E esse ministro da Justiça, então, fez com que o parlamento apeasse Napoleão do poder. Napoleão aprendeu a lição em partes e voltou ao poder de novo há algum tempo. Depois de ter sido preso, conseguiu fugir da prisão, voltou para Paris e retomou o poder. Mas Napoleão fez um outro erro tão grave quanto o primeiro. Napoleão gritou em público. E essa é uma das leis do poder que você não deve quebrar jamais, se você quiser o poder. Jamais demonstre fraqueza. Jamais grite em público. Jamais demonstre qualquer tipo de animosidade em público. Mantenha calma, fique sereno. E foi exatamente o que esse presidente fez. Estava com ódio, com vontade de matar um. Mas o que foi que ele fez? Manteve a calma, ficou simplesmente mantendo uma pose, porque ele sabia que se ele gritasse, ele demonstrasse algum tipo de destempero, isso poderia lhe custar o poder. E a oposição não perderia jamais a oportunidade de jogar para a sociedade o destempero do presidente. Foi por isso que o Michel Temer, mesmo estando todo enlameado, estando todo errado, não desceu do salto. Então, gente, os nossos políticos brasileiros, eles são muito bem espertos. Todos eles já leram, releram e tresleram esse livro. Então, aprendamos nós a nos livrar dessa corja através do voto. Porque através das artimanhas deles, muita gente ainda vai cair. Então, só com a educação é que a gente vai poder se ver livre deles. É isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor aí. E o Eliandro Oliveira. As panelas caladas. Eliandro, as panelas estão caladas e pelo menos eu acredito que elas vão permanecer caladas. Sabe por quê? Porque o pessoal está percebendo que se as panelas começarem a bater de novo, elas só vão ajudar o Lula. Então, se é para ajudar o Lula, a gente não bate panela. Porque a esquerda cretina quer exatamente isso. Que a gente bata a panela, o Lula se fortaleça e volte em 2018. Então é bom mesmo que as panelas permaneçam caladas. Parece que a direita começou a pensar e ver que esse desarranjo dentro da direita só vai favorecer o Lula. É bom mesmo que as panelas permaneçam caladas. É isso, gente. Grande beijo pra vocês. Muito obrigado aí. Obrigado aí, Eliandro, pela tua participação. Tchau, gente.